Olá, pessoal. Na última aula a gente discutiu um pouco sobre o potencial elétrico, como calcular ele e como a partir dele obter o campo elétrico. Então, o potencial elétrico, até o momento para a gente, é uma maneira mais simples de calcular o campo elétrico em certas situações. Tá? Na aula de hoje, na verdade, a gente vai ver um outro aspecto do potencial elétrico, que é a conexão dele com energia e trabalho. Então, antes de fazer essa conexão entre potencial e energia, ou potencial e trabalho, vamos relembrar algumas coisas básicas sobre a força elétrica e como a gente calcula o trabalho de uma força. Tá? Então, é, a gente sabe que se eu tiver um certo campo elétrico no espaço, enfim, gerado por uma distribuição contínua, uma distribuição discreta de cargas, esse campo elétrico vai exercer uma força em alguma carguinha que eu coloque na presença desse campo. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho algum campo externo sendo gerado por outras cargas, que eu não estou mostrando aqui na figura, e aí quando eu coloco essa carga na presença desse campo elétrico, ela vai sofrer uma força. E essa força a gente sabe que é dado por carga vezes campo elétrico. Então, se a carga é positiva, a força está na mesma direção do campo. Se a carga é negativa, a força está na direção oposta do campo. E que campo elétrico é esse? Só para a gente relembrar e reforçar essa ideia, esse é o campo elétrico calculado exatamente no ponto onde está a carga. Então, eu preciso achar qual é o campo elétrico aqui, e aí multiplico pela carga, tenho a força exercida sobre essa carga devido à presença do campo. Como a gente vai querer discutir um pouco de trabalho, como é que a gente pode calcular o trabalho exercido pela força elétrica, vamos relembrar muito brevemente algumas das definições relacionadas ao trabalho de uma força. Então, o trabalho de uma força ele é calculado por essa integral de linha aqui. Então, a integral ao longo do caminho pelo qual a partícula ou o corpo está percorrendo. E aí eu calculo o produto escalar de F dl, dl é o elemento de caminho, e ao somar ao longo de todo o caminho, ou seja, realizar essa integral, eu tenho o trabalho total realizado por essa força sobre algum corpo, ao esse corpo se deslocar de A até B. Então, tipicamente, a gente tem algum ponto A aqui, esse corpo vai realizar uma trajetória até o campo B, até o ponto B, e aí, ao longo dessa trajetória, eu tenho alguma força aqui atuando. Tá? E aí eu realizo essa integral de linha, e essa integral de linha vai me dar o trabalho total. E o trabalho, a gente sabe, está diretamente ligado à energia, e a conexão mais direta é o teorema trabalho-energia cinética, que eu vou escrever assim, como WK. Então, K para mim vai ser a energia cinética do corpo. E esse teorema me diz o seguinte: se eu calcular esse trabalho de A até B, o trabalho realizado pela força de A até B, isso é igual à variação de energia cinética do corpo. Então, a variação de energia cinética é a energia cinética no ponto final, que nesse caso é o B, menos no ponto inicial. Certo? Então, esse teorema me diz que o trabalho realizado por uma força, ou o trabalho total realizado sobre o corpo, é igual à variação da energia cinética. Então, isso a gente vai usar bastante na aula de hoje, essa definição de trabalho e essa conexão entre trabalho e energia. Por enquanto, a gente não está falando de conservação de energia, nada disso. A gente só vai usar essa conexão entre trabalho e energia cinética. Certo? Então, vamos lá, vamos tentar aplicar isso para a força elétrica. Então, voltando lá para o meu probleminha, imagina que eu tenho um campo elétrico preenchendo o espaço, eu tenho uma carguinha colocada em algum ponto A, e essa carga vai realizar uma trajetória até o ponto B. O que vai fazer com que essa carga realize essa trajetória, no momento, não é importante para a gente simplesmente vai assumir que ela realiza essa trajetória de A até B. E aí eu quero calcular qual é o trabalho que a força elétrica vai estar realizando sobre essa carga durante essa trajetória. Certo? Então, aqui eu vou usar a expressão do trabalho. Eu estou colocando um E aqui só para lembrar que esse é o trabalho realizado pela força elétrica. Tá? E a força elétrica é dada por Q vezes o campo elétrico. Então,
eu tenho que realizar essa integral aqui, né? Mas a gente lembra que essa integral a gente já viu na aula passada, tá? Essa integral é justamente a integral que define o meu potencial elétrico, né? Então a gente lembra que da definição do potencial elétrico, essa diferença de potencial entre os pontos A e B é dado por menos, né? Lembrando que tem sempre esse sinal de menos, a integral de E dl. Tá? Então, ao invés de realizar essa integral, né, se eu já conheço uma expressão para o meu potencial elétrico, eu posso usar direto essa expressão para calcular o trabalho realizado pela força elétrica. Tá? Então, eu vou chamar essa variação de potencial elétrico de um ΔV, tá? Ou um VB menos o VA, certo? Mas é o potencial elétrico no ponto final menos no ponto inicial. E aí a gente nota aqui um ponto importante, né? Aqui eu tenho um sinal de menos, no trabalho eu não tenho um sinal de menos. Então, quando eu juntar essas duas coisas, eu vou ter que o trabalho realizado pela força elétrica, né, durante o trajeto de uma partícula do ponto A até o ponto B, vai ser menos carga vezes variação de potencial entre esses dois pontos, né? Esse menos, de novo, né, vem justamente pelo fato de aqui aparecer a integral de A até B, e na definição do meu potencial elétrico eu tenho um menos aqui. Então, eu tenho que incluir esse sinal de menos aqui. Então, esse é o trabalho realizado pela força elétrica, né, ao deslocar uma carga de um ponto A até um ponto B. Certo? Mas essa não precisa ser a única força que está atuando sobre a minha partícula, né? Eu posso ter outras forças atuando. Tá? Então, vamos assumir que esse é o caso, daqui a pouco a gente vê por quê, né? Mas imagina que eu tenho outras forças, então, ao a minha partícula, ao ela andar de A até B, eu tenho o trabalho realizado pela força elétrica e um trabalho realizado por outras forças, que eu vou chamar aqui de forças externas, ou trabalho externo. Tá? Mas é qualquer outra força além da força elétrica. E daí? Aí a gente vai fazer a seguinte hipótese, né, que é a nossa hipótese básica desse curso, né, que as nossas cargas elétricas elas estão sempre em repouso. Então eu vou assumir que essa carguinha Q, obviamente ela não pode estar em repouso o tempo inteiro, né, porque ela tem que se deslocar de A até B, mas eu vou assumir que ela saiu de uma situação em repouso, então no ponto A ela estava em repouso, e aí ela né, é levada ou ela segue essa trajetória até o ponto B, e quando ela chega no ponto B, ela atinge o repouso novamente, certo? Então, se ela está em repouso nos pontos A e B, o que eu tenho? Eu tenho que a minha energia cinética dela inicial é zero, que é a energia cinética no ponto A. A energia cinética final dela também é zero, que é a energia cinética no ponto B. E aí, pelo teorema do trabalho e energia cinética, nós sei que o trabalho total é igual à variação de energia cinética e, portanto, o trabalho total tem que ser zero. Se a partícula saiu do repouso e chegou em outro ponto também em repouso, o trabalho total tem que ter sido zero. Tá? Então, sob essas condições, eu chego à seguinte conclusão, né, que o trabalho exercido pela força elétrica, que eu estou indicando aqui com esse índice E, tem que ser igual a menos o trabalho exercido por todas as outras forças. Tá? E, portanto, eu chego à conclusão que o trabalho exercido pelas forças externas é Q, ΔV, tá? Que é o trabalho que a gente normalmente usa. Tá? Então, a gente tem que tomar um pequeno cuidado com essa distinção aqui, né? A situação que eu estou pensando é a seguinte. Eu estou levando a minha partícula de A até B, só que ela começa em repouso e eu vou levar ela até B e lá eu vou deixar ela em repouso também. Se eu faço isso, né, se eu como agente externo estou fazendo isso na presença de um campo elétrico, a força que eu exerço sobre a minha carga tem que cancelar exatamente a força elétrica que o campo elétrico está exercendo sobre ela, certo? Por isso, eu tenho esse sinal negativo aqui, o trabalho de um vai ser igual a menos o trabalho de outro, e, portanto, o trabalho que eu, como agente externo, tenho que exercer é dado por Q ΔV, certo? Então, isso
né, é uma sutileza, mas a gente tem que manter em mente que esse é o trabalho de uma força externa. Não é a força elétrica. Tá? É um pouco confuso, porque ele é menos o trabalho da força elétrica, mas justamente porque as duas forças têm que se cancelar se eu quero que essa partícula saia do repouso e chegue no repouso. Então, daqui para frente, é esse trabalho que a gente vai usar, sempre vai pensar nesse trabalho externo, tá? O trabalho que eu tenho que fazer para vencer a força elétrica. Tá? Então, é sempre um trabalho externo. E, portanto, né, a expressão que a gente chega para o nosso trabalho é dado por isso daqui, carga vezes diferença de potencial elétrico, sem o sinal de menos. Né? E assim a gente pode pensar que é o trabalho mínimo. Né? Se eu quisesse, eu poderia tirar a partícula de repouso, levar ela até o ponto B e ainda assim dar energia cinética para ela. Mas eu teria que fazer mais trabalho. Né? Não é o trabalho mínimo de eu levar ela de A até B. Né? Eu levaria até B e ainda assim adicionaria energia cinética. Então, esse é o que a gente chamaria de trabalho mínimo. É o mínimo de trabalho que eu preciso gastar, o mínimo de energia que eu preciso gastar para levar a partícula de A até B, né, lutando contra essa força elétrica. A gente vai ver que essa luta nem sempre é uma luta, né, porque às vezes a força elétrica pode me ajudar. Tá? Então, a gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Então, vamos usar isso em um dos exemplos mais importantes, que a gente vai usar bastante para depois generalizar os resultados. Tá? Então, vamos considerar um exemplo bem simples, onde a gente tem uma carga Q1 aqui na origem, essa carga vai estar fixa, e a gente tem uma carga Q2, a gente vai querer arrastar ela até uma distância aqui D da carga Q1, certo? Eu vou assumir que a carga inicialmente está em repouso, e eu vou querer a energia mínima que eu vou precisar gastar para arrastar essa carga. Então, eu vou querer que ela cabe também em repouso, certo? E eu vou também assumir que inicialmente a carga está muito longe, a carga Q2 está muito longe da Q1. Então, a força entre elas é praticamente nula. Tá? Então, eu vou assumir formalmente que ela vem lá do infinito, mas não precisa ser infinito, só está suficientemente longe da carga Q1. Então, o que a gente vai precisar, né, calcular é esse trabalho exercido. De novo, eu estou assumindo que a minha carga Q2 ela sai do repouso e chega no repouso. Então, a variação de energia cinética total dela é zero. Significa que o trabalho total exercido sobre ela é zero. Isso significa que o trabalho que eu vou ter que exercer, eu estou chamando de trabalho externo, tem que ser menos o trabalho realizado pela força elétrica. Esses dois trabalhos têm que se cancelar para a partícula nem perder nem ganhar energia cinética. E esse trabalho a gente sabe que é igual a Q2 vezes a variação do potencial elétrico. Mas que potencial elétrico é esse? É o potencial elétrico gerado por todas as outras cargas, né? Sem ser Q2. Nesse caso, eu só tenho Q1. Tá? Então, o meu potencial elétrico V de R é o potencial gerado por Q1. Tá? Então, o meu ΔV nada mais vai ser do que o potencial gerado por Q1 na posição final da minha carga Q2 menos o potencial gerado por Q1 na posição inicial da minha carga Q2. Essa é a variação de potencial elétrico. Só que aí eu vou assumir o seguinte. Eu vou assumir, lembra que da aula passada, para a gente poder definir essa função potencial elétrica, a gente precisa assumir uma referência. E aqui eu vou assumir a referência usual, em que o meu potencial é zero no infinito. Tá? Então, se o meu potencial é zero no infinito, a gente viu que a expressão dele é dada por isso daqui, para uma carga pontual, né, na posição R1. Nesse meu exemplo, a carga está na origem, então R1 é zero. Isso simplifica ainda mais a expressão do meu potencial. Então, o potencial gerado pela carga 1, vou colocar o índice 1 aqui, ele é dado simplesmente por essa expressão, Q1, 4πε0, 1 sobre R, onde R é algum ponto do espaço, né? É a distância de algum ponto do espaço à origem, ou a carga Q1. Tá? Então, se eu quiser fazer a variação de potencial entre o ponto inicial da onde estava a carga Q2, certo? Então,
essa variação que eu quero calcular aqui. Esse aqui é o ponto inicial onde estava a minha carga Q2. Até o ponto final onde estava a minha carga Q1, né? Então, ela sai lá do infinito e chega até uma distância D da minha carga Q1. Então, essa variação de potencial vai ser dada por essa função calculada a uma distância D da origem, menos calculada no infinito, que é a posição inicial da minha carga Q2. Por definição, né, e aí vem uma das vantagens da gente assumir esse ponto de referência, no infinito meu potencial é zero, então a minha variação de potencial é simplesmente isso daqui. Tá? E aí, o meu trabalho externo é a carga Q2 vezes essa variação de potencial, que me dá essa expressão aqui. Certo? Então, quanta energia eu tenho que gastar para trazer a minha carga lá do infinito? Né? No infinito, basta que seja suficientemente longe de Q1 e trazer ela para Q1. Tá? Eu tenho que gastar essa energia. Q1 vezes Q2 sobre 4πε0, 1 sobre D, onde 1 sobre D, né, onde D é a distância entre as cargas. Né? Então, quanto menor essa distância, maior vai ser esse número aqui, pelo menos em módulo. Tá? Então, vamos ver um pouquinho o que isso me quer dizer com relação à energia. Né? Então, imagina que as cargas são positivas. Né? Se as cargas são positivas, ou que o produto delas é positivo, eu tenho uma carga positiva ou negativa. Né? Então, se esse produto é positivo, eu vou ter um trabalho também positivo, um trabalho externo. Então, eu vou ter que fazer um trabalho positivo, eu vou ter que dar energia para o sistema para conseguir arrastar a carga Q2. Certo? Por que eu tenho que dar energia? Porque, bom, eu estou tentando arrastar a minha carga Q2, trazer ela mais próxima de Q1, mas a minha força elétrica é uma força repulsiva, porque as cargas têm o mesmo sinal. Então, eu tenho que lutar contra essa força, eu tenho que anular essa força, e, portanto, eu tenho que dar energia. Né? Eu tenho que realmente empurrar, fazer uma força para empurrar Q2 e deixar ela mais próxima de Q1. Né? Então, a gente, né, ou a pessoa que está empurrando essa carga, né, tem que gastar energia. Então, né, a gente, ou você, né, o agente que está movendo essa carga precisa gastar energia. O que acontece se as cargas tiverem sinais opostos? Tá? Se as cargas tiverem sinais opostos, o meu trabalho vai ser negativo. Né? Quando a gente calculou o trabalho, nessa expressão aqui, a gente não assumiu nada sobre o produto das cargas. Então, é válido para as cargas positivas, né? Produto positivo ou produto negativo. Tá? Então, se esse produto é negativo, o meu trabalho externo vai ser negativo. O que está acontecendo nesse caso? O que quer dizer, né, fisicamente, um trabalho externo negativo? Significa que eu estou, na verdade, tirando energia do sistema. Certo? Eu não preciso dar energia, eu simplesmente tiro energia. Certo? Ou, melhor ainda, eu absorvo energia do sistema. Por quê? Né? Porque nesse caso, em que as cargas têm sinais opostos, a minha força elétrica é uma força atrativa. Então, se eu não estivesse atuando, ou se o agente externo não estivesse atuando, o que ia acontecer com essa carga Q2? Ela ia se aproximar de Q1, e quando ela chegasse a uma distância D, ela ia chegar a uma distância D com uma certa velocidade, com uma certa energia cinética. Mas eu estou assumindo, né, que esse trabalho é realizado de tal maneira que a carga sai do repouso e chega no repouso. Né? Então, o que eu tive que fazer? Né? Eu, como agente externo, tive que fazer para ela chegar no repouso. Eu tive que segurar ela, eu tive que frear ela ou arrancar a energia dela, a energia cinética que ela teria naturalmente se eu não estivesse agindo. Então, nessa situação em que eu tenho um trabalho negativo, o que o agente está fazendo, eu estou chamando aqui de você, né? Se você estiver arrastando a carga, mas o agente, ele absorve energia do sistema. Porque, naturalmente, essa carga Q2 chegaria lá com uma energia cinética. Se eu estou impondo que ela vai chegar em repouso, quer dizer que eu tive que arrancar essa energia cinética que ela teria se ninguém atuasse no sistema. Certo? Então, dessa maneira, a gente viu como calcular o trabalho, exercido ao aproximar uma carga da outra. Né? A gente viu um pouco dessa interpretação física, o que quer dizer um trabalho positivo e um trabalho negativo. E na próxima aula a gente vai discutir de fato
a conexão disso com a energia, né? Como é que a gente calcula a energia de um sistema de cargas, o que isso quer dizer fisicamente, tá bom? Tchau, tchau.